Você está navegando pelo Reddit, procurando algo para passar o tempo, quando do nada, uma postagem de um usuário chamado Emerald Springs aparece no seu feed. Ele está procurando por algo, uma espécie de documentário perdido chamado A Verdadeira Bruxa de Blair. Parece haver tão pouca informação sobre esse documentário por aí, e absolutamente nenhum lugar para assisti-lo. Lembro de ter visto na TV, e há uma ou duas referências a ele por aí. Não tem nada a ver com a Bruxa de Blair, e é mais um documentário sobre crimes reais. Eu adoraria vê-lo novamente, e me frustra há anos não consegui-lo encontrar. Deve estar em algum arquivo por aí, mas imagino que a falta de disponibilidade o torne meio que perdido. À primeira vista, isso não parece nada demais, apenas mais um mistério perdido na mídia. Em sua postagem, Emerald Springs fornece um link para a página do filme no IMDb, revelando que quase não há nada para se basear. A página é apenas uma crítica, o ano de lançamento e o diretor. A única informação concreta é a sinopse. Um grupo de adolescentes de Flint, no Michigan, filmou a si mesmo sequestrando e aterrorizando uma nova conhecida antes de levá-la para a floresta e jogá-la em uma cova rasa. Em seguida, eles zombam de sua vítima aterrorizada, perguntando se ela tinha algum último pedido antes de cortarem sua garganta. Mas o sequestro foi real ou apenas uma brincadeira. O que é revelado é um registro extraordinário e perturbador de uma noite em que algo deu terrivelmente errado. Com uma descrição de um crime tão desumano, a curiosidade sobre o caso explodiu no Reddit. Vários comentários surgiu expressando interesse em encontrar essa filmagem. A maioria acreditava em sua existência, porém outros nem tanto. A Bruxa de Blair na época de seu lançamento era assustadora, e a ideia de alguém recriar isso na vida real para atormentar uma pessoa real parece ainda pior. Mas o que realmente alavancou esse mistério foi quando um usuário do Reddit chamado Transbian8787 revelou que tinha uma cópia do filme. A verdadeira Bruxa de Blair era real. No entanto, uma vez que a caixa de Pandora foi aberta e a internet começou a mergulhá-la, percebeu-se que essa história é muito mais estranha do que qualquer um imaginava. A verdadeira Bruxa de Blair não é apenas um filme, é um dos incidentes mais assustadores e bizarros sobre os quais já li. Senhoras e senhores, em caso de emergência, por favor, dirija-se à saída mais próxima. Obrigado. Quando a Bruxa de Blair chegou aos cinemas em 1999, não apenas assustou o público, como também mudou o gênero de terror. Mais do que um filme, tornou-se um experimento psicológico que fez as pessoas questionarem o que era real e o que não era. A premissa era simples. 3 jovens cineastas partem para documentar uma antiga lenda urbana apenas para desaparecerem sem deixar rastros. O que restou foram as filmagens que deixaram para trás. Mas ao contrário dos filmes de terror tradicionais, esta história não tinha um tom roteirizado, não tinha jumpscares, era apenas terror cru e sem filtros. A câmera tremida, os diálogos improvisados e o silêncio arrepiante davam a impressão de que tudo se passava na realidade, e esse era exatamente o objetivo. O filme, como era de se esperar, foi um sucesso instantâneo, quebrando recordes e abrindo portas para uma forma de terror completamente nova, realista e crua. No entanto, seu impacto foi muito além da indústria cinematográfica. Fãs de terror, diretores amadores e caçadores de emoções começaram a se aventurar em locais abandonados e a gravar imagens assustadoras, e a internet logo se tornou um terreno fértil para vídeos de baixa qualidade que alegavam documentar encontros paranormais reais. E é nesse cenário que a verdadeira Bruxa de Blair entra. Era fevereiro de 2002, e numa noite gélida na cidade de Flint, no Michigan, Danielle Taylor, de 19 anos, cruzou o caminho de Travis Payen, um estudante universitário com grandes sonhos de fazer filmes de terror. Payen dividia uma casa com John Cockrell, outro estudante e autoproclamado fã de terror. A casa deles era o local de reunião do seu círculo íntimo, que incluía James Carroll, Christina Loom e Derek Faxlinger. A princípio, tudo parecia normal entre o grupo de amigos. Danielle visitava a casa algumas vezes e nada parecia fora do comum. Poucas semanas depois, na noite de 6 de março, toda a dinâmica entre eles, do nada, tomaria um rumo sombrio. Para a surpresa de todos, Danielle foi contida, vendada, algemada e ameaçada de morte, e tudo foi filmado em uma câmera analógica.
Say hello. O vídeo começa dentro de uma casa pouco iluminada e com uma cor verde na filmagem que só uma câmera de visão noturna antiga pode proporcionar. Danielle está de pé, parecendo um pouco irritada por estar sendo filmada. Atrás da câmera está Travis, que lhe faz uma pergunta estranha. O que você diria se soubesse que este é seu último dia na Terra? Daniela sorri de forma irônica, ignorando a pergunta bizarra com um simples "vai se fuder". No entanto, uma sombra se move atrás dela. Um dos homens dá um passo à frente, revelando alvo em suas mãos, uma venda ou talvez uma mordaça. Travis incentiva Danielle novamente, desta vez instruindo-a a dizer: preparar, apontar, já. Pressentindo algo estranho, ela se vira, mas antes que pudesse reagir, várias mãos a agarram. Ela mal tem tempo de responder, antes de ser derrubada no chão. A cena corta. Estamos dentro de um carro agora. A iluminação é ruim. Novamente, visão noturna. Daniela está sentada no banco de trás, vendada e apavorada. Seu rosto demonstra apenas medo. Christina Lum, a única outra mulher a aparecer no vídeo, está dirigindo. Ela não diz muita coisa, apenas mantém os olhos na estrada. No início, os caras a provocam verbalmente. Um deles, Jonathan, tem uma faca e a pressiona contra ela. Eles começaram a fazer perguntas. Você teve uma vida boa? Diga suas últimas palavras à sua família. Se você pudesse voltar no tempo e mudar alguma coisa, você mudaria? Danielle diz à mãe que a ama. Ela diz que sente muito por tudo. Ela diz aos que estão no carro com ela que não tem nada mais a dizer. Nada do que ela dizer estará certo de qualquer forma. No meio da floresta, a câmera segue. James carrega Daniela sobre o ombro. O grupo vai direto para um local que já haviam preparado, uma cova rasa, com pouco mais de 60 centímetros de profundidade. Eles a colocam lá antes de explicar o que acontecerá a seguir. Eles vão cortá-la antes de enterrá-la viva. A venda que cobriu os olhos de Daniela é puxada para baixo. Ela não diz uma palavra. Em seguida, Travis se ajoelha, aproxima a lâmina dela e então ele corta a garganta dela. Bom, claramente nada disso foi real, afinal, era apenas um filme. Então o grupo começa a rir, dando tapinha nas costas um dos outros pelo que acabaram de fazer. Obviamente, Danielle Taylor não morreu naquela noite. Interrompendo a gravação, o grupo a desamarra, insistindo em quão realista e divertida foi a atuação dela. Mas aqui que entra o primeiro problema de toda essa história. Danielle não parece estar muito feliz com aquela situação. Na verdade, ela não sabia que tudo aquilo era apenas uma atuação para um filme. No dia seguintes, Danielle Taylor, ainda abalada pelo incidente de 6 de março, voltaria à casa de Travis. Foi um convite para todos reverem sua obra-prima, mas Danielle tinha outros planos. Depois que a fita terminou, ela pegou secretamente e a substituiu por outra, e após os eventos daquela noite se acalmarem, decidiu denunciar todo o grupo à polícia. Em uma semana, as vidas de Jonathan, Travis, Christina, James e Derek, todos os envolvidos na gravação do filme, mudariam drasticamente. Todos eles foram presos e aguardavam julgamento por sequestro e agressão, podendo pegar de 7 anos a prisão perpétua de acordo com a lei de Michigan. Contrariando suas alegações de que simplesmente aspiravam a criar um filme de terror, Danielle Taylor afirmou que não fazia ideia de nada disso. Para ela, tudo era muito real, e considerando as imagens, é fácil se solidarizar com ela. Mas revendo as gravações, nem todos acreditaram nela, pois em vários momentos, Danielle teve atitudes que não parecia ser de alguém que simplesmente não sabia de nada. Ela coça o nariz, pergunta se a corda está apertada o suficiente, e apenas alguns minutos depois de supostamente achar que ia morrer, ela aparece rindo com o grupo. I survived, and I'm freezing and my arms What? hurt. You move anymore, I swear to God, I'm using a blade to do this. Alright? Uma reação bizarra, especialmente considerando as circunstâncias. Mesmo assim, um promotor do condado de Lapper falou com a imprensa em nome de Danielle, mantendo sua crença de que ela não sabia que nada daquilo era uma farsa até o final. A pegadinha foi planejada pelos participantes, mas a última pessoa, a vítima, não estava envolvida. Por outro lado, os advogados que representavam os acusados disseram que a gravação mostrava que Danielle, na verdade, sabia que era uma encenação, citando os fatos de que ela nunca implorou ao grupo para não a matar, pareceu sorrir após o fim da brincadeira e não os disse uma única vez para pararem. Ela finge estar morta por cerca de 1 minuto. Se ela realmente achasse que ser enterrada viva, teria se debatido. No fim, ninguém jamais soube a resposta sobre se ela estava atuando nessa encenação. Ninguém, além de Danielle Taylor.
Todas as penas foram suspensas após o cumprimento da liberdade condicional. Todos eles, inevitavelmente, cumpriram suas penas e saíram, mas a parte mais inquietante ainda estava por vir. Travis, o líder do grupo, faleceu na terça-feira, 18 de abril de 2006. Derek faleceu na segunda-feira, 12 de fevereiro de 2007. E Jonathan perdeu a vida na quarta-feira, 19 de fevereiro de 2014. Todos eles tinham menos de 35 anos. 3 dos 4 homens envolvidos no incidente de A Verdadeira Bruxa de Blair morreram antes mesmo de suas vidas começarem, e qualquer informação sobre eles eram escassas. Por um tempo, pareceu que este era o fim da saga de A Verdadeira Bruxa de Blair. No entanto, um ano inteiro depois, um usuário apareceu supostamente esclarecendo as mortes de seus amigos. Derek, John e Travis faleceram. O Derek teve uma convulsão no chuveiro e infelizmente morreu em decorrência disso. Seus órgãos foram doados e salvaram muitas pessoas. Ele era uma pessoa extremamente gentil e dava ótimos abraços. Travis teve uma infecção dentária terrível, e não tenho certeza se foi a causa, mas foi um fator que contribuiu para sua morte. John estava deprimido, sua mãe faleceu e eles eram muito próximos, então ele começou a sair para festas com mais frequências após a morte dela. Outro amigo estava com ele naquela noite. Eles estavam comemorando o novo apartamento dele e foi simplesmente uma overdose acidental. Ele era um dos meus melhores amigos e ainda estou com raiva dele por ter sido tão descuidado, especialmente porque as coisas estavam indo tão bem para ele. Nenhuma das mortes foi por causa da pressão do caso. Jim e eu ainda conversamos ocasionalmente, mas ele se mudou para outro estado, leva uma vida privada. Ele é um bom homem e acho que foi o mais afetado por essa situação. A garota pediu desculpas e insistiu que nunca quis que nada daquilo acontecesse. Ela era conhecida na nossa turma como uma exagerada notória. Além disso, ela era jovem e estava sendo pressionada por várias figuras da autoridade a colaborar com o processo. Ela alegou depois que acreditava que levar o vídeo da casa provaria que era só uma brincadeira e que todos sairiam impunes. Ela não percebeu que John estava pausando a gravação entre as cenas. Uma parte de mim acha que ela gostou da atenção inicial, mas a situação saiu completamente do controle. O incidente de A Verdadeira Bruxa de Blair é um capítulo bizarro e perturbador na história das mídias perdidas. Danielle estava envolvida ou estava realmente apavorada com a própria vida naquela noite. Independentemente disso, a história de Danielle Taylor viverá para sempre através das lentes de novas reportagens e documentários. Em seu rastro, uma pergunta insolúvel. Ela realmente sabia? Talvez nunca saibamos. Um mistério midiático perdido que talvez nunca encontre uma solução. Bom, muito obrigado por me acompanhar até aqui. Espero que tenham gostado. Meu nome é Luiz e te vejo no próximo vídeo.